Tarde, né? Vamos começar? Queria que vocês ficassem um pouquinho em pé, só para esse açúcar descer todo aí na corrente sanguínea. E nós continuamos, tá? Se aquele negócio começar com uma massagem aqui no cangote, e alguém cochilar do seu lado, você já sabe o que fazer, tá? Diz que ele é um espírito, que ele começa a massagear aqui atrás e a pessoa cochila durante as aulas. Então, se o teu colega fizer isso aí, dá uma despertada nele. Vamos orar? Pai, nós estamos felizes por saber que o Senhor está no nosso meio, por saber que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, por saber que o Senhor nos escolheu. Eu te glorifico todos os dias, porque um dia o Senhor me encontrou, perdido, sem direção, e me tirou, Senhor, do império das trevas e me trouxe para o reino da sua luz. Eu te glorifico, Senhor, nesse momento por cada pessoa que está aqui. Que eles sejam, Senhor, os investidores do teu reino. Que eles sejam os propagadores da sua verdade. Que onde eles forem enviados pelo Senhor, como missão, eles possam representar não só o teu evangelho da graça, mas também o evangelho do reino de Deus. Que nós possamos nessa tarde, Senhor, nos deleitar naquilo que o Senhor pode nos ensinar. Que o Senhor possa nos ministrar nessa tarde através da vida de cada um. Que cada um que levantar a sua voz nessa tarde, nessa sala de aula, seja instrumento do teu Espírito para o ensino, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, fiquem à vontade, tá? Se quiser contribuir com a minha aula, não faça perguntas. Levanta e manifesta o seu conhecimento, né? Porque quando eu comecei a ministrar aulas no curso aqui, tinha um irmão que ele sentava lá no fundo, ele ficava caçando na Bíblia para fazer pergunta difícil para mim, né? E um dia ele me encurralou mesmo aqui na frente, né? E eu fiquei meio sem graça, né? Porque toda hora uma pergunta difícil. Aí eu falei com o Irani falou: Zalto, toca a sua aula. Essas pessoas aprendem 2, 3 versículos da Bíblia e quer agora ficar... E aquilo me ajudou, né? Então, se você quer manifestar, levanta a mão, contribua, né? Destila o conhecimento, porque isso só soma, né? O Espírito Santo de Deus, ele pode usar pessoas nessa tarde. Nós só somos edificados pela pregação da palavra. E você, como pregador nessa tarde, levanta a mão, né? E pode dar a sua contribuição na aula. Então, nós paramos aqui através da chamada de Abraão. Esse homem marca um período importante, né? A aliança de Deus com o homem, ela estava estremecida lá. O primeiro Adão tinha andado errado, né? E o homem vivia sem a manifestação de Deus. E um dia Deus encontra esse homem e vai lá na terra dele, lá na velha Caldeia, e faz um convite a ele. Na verdade, um convite com missão, né? Ele diz: olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E diz que esse homem deixa tudo aquilo, apesar de que não deixa tudo, né? Ele traz um sobrinho junto com ele que vai dar um problema lá no final. Mas Deus, como é o grande pedagogo da história, ele nunca permite nada que ele não tenha um proveito depois para nos ensinar, né? Então Abraão é esse homem que... E às vezes nós somos tão preocupados com o que nós vamos fazer, qual a minha vocação, qual o ministério, qual o serviço que Deus vai dar para mim desempenhar, né? Para esse homem ele deu uma missão simples. Quando Abraão não sabe o que fazer, ele disse: olha, sê tu uma bênção. É uma missão simples? Então, esse slide diz que 7 vezes Deus falou com Abraão. Em 2 dessas 7 vezes que ele falou, ele colocou condições. Quais foram as condições? Guardar os seus filhos no caminho do Senhor, ser irrepreensível. Essas condições foram cumpridas pelo pai da fé. Você vê que ele conseguiu transmitir valores. E qual o objetivo de Deus de escolher esse homem? Por que eu hoje sou filho de Abraão, né? Porque pela fé ele nos deixou um legado de que é possível agradar a Deus. Que Deus pode ser alcançado. Que Deus nós podemos nos relacionar com Ele através da fé. Abraão não mediu esforços para agradar a Deus.
Então nós vemos que ele guardou todas as cláusulas da aliança que Deus fez com ele, né? Então, e o que Deus queria com a chamada desse homem? Eu coloquei aqui no quadro. Primeiro começa com um homem e sua família, depois um povo numeroso. Nós vamos ver que vai nascendo gente, né? E diz que o povo trabalhava bem, né? Em todos os aspectos. E depois nasce a nação de Israel. Israel se torna nação depois. O que Deus queria com esse povo, com essa nação? Deus queria implantar na terra a cultura dele. Deus queria ter um povo que ele pudesse falar com ele e que esse povo podia dar uma devolutiva para ele. Deus queria encontrar, assim como ele quer encontrar no meio da igreja, a cultura dele. A cultura do céu tem que acompanhar os filhos de Deus. Nós estamos aqui como seres culturais, mas nós não cultuamos a cultura da terra. Existe uma cultura própria daqueles que são chamados por Deus, que é a cultura do céu. Então nós desenvolvemos essa cultura. O que nós queremos com a igreja em célula? Implantar a cultura do céu. Fazer que aquilo que existe no céu aconteça aqui na terra, né? E isso Deus tem feito através de nós e tem manifestado através de nós, né? A Maria já colocou? Não. Está aqui, Maria, desculpa. Achando que Maria faz tudo, gente? Achando que Maria faz tudo, gente, né? Então nós temos aí, a título de informação, as 7 partes da aliança que Deus tem com Abraão, cada uma delas com uma referência, né? Então a primeira é que Deus faria de Abraão uma grande nação. Ele falou, de ti farei uma grande nação. 2, abençoar-te-ei materialmente e espiritualmente. Ele foi próspero? Foi. A seu tempo era um homem que era rico, né? Um fazendeiro que, como as riquezas eram medidas naquilo que você tinha na mesa para comer, e no seu pasto, né, ele foi um homem próspero. Deus disse que engrandeceria o nome de Abraão, né? Então, Abraão é engrandecido? Sim. Abraão é reconhecido por judeus, cristãos e muçulmanos. Todos são filhos de Abraão, né? Jesus encontra problemas, porque a cultura abraâmica era muito forte. Todos queriam ser filhos de Abraão. Em João 8 nós vemos o embate de Jesus com os fariseus, né? Os fariseus queriam matar ele, queriam pegar ele em qualquer pegadinha. E os fariseus diziam, nós somos filhos de Abraão. E Jesus dizia, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me conheceriam. Porque eu sou antes de Abraão. Mas eu sei de quem vocês são filhos do diabo, por isso querem me matar. Então os embates de Jesus eram bem... Mas essa cultura abraâmica ela foi muito poderosa. E se você conversar com qualquer um desses segmentos aqui, no judaísmo, no meio cristão ou no meio dos... esqueci o termo. No meio do islamismo, né? Você vai encontrar Abraão como esse grande referencial. Então aqui, tu serás uma bênção, de novo, né? Abençoarei os que te abençoarem. Todos aqueles que durante a história ajudaram os judeus tiveram a bênção de Deus. Por que Bolsonaro quer fazer essa aliança e ficar próximo? Porque sabe que existe uma bênção para esse povo. Mesmo que materialmente agora, né? Mas ele é uma promessa bíblica. E Deus cumpre as suas promessas? Cumpre. Então quem estiver debaixo de uma aliança com Israel, está debaixo da bênção de Deus. O cara não é trouxa, ele está seguindo os escritos, né? Outra coisa, amaldiçoarem os que tinham amaldiçoado. Da mesma forma, os que perseguiram os judeus receberam o troco de Deus. Quando Deus tinha oportunidade, aqueles que pregavam peça, faziam as armadilhas para o povo dele, ele mandava executar mesmo, né? No caso de Saul lá, ele mandou ir lá naquele povo e falar, não deixa um. Nada, não deixa, nem os animais, termina tudo. Porque quando o meu povo queria passar no deserto, eles colocaram um obstáculo. Então Deus tinha fresco na memória.
Isso. E por que a ira de Deus contra esse povo? Porque se desviaram do caminho dele. Era um povo rebelde, né? Filhos do pecado, da ira, da destruição. E aqui também diz que por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui isso foi cumprido em Cristo Jesus. E nós fomos inseridos como família de Deus por causa de Abraão. Não é verdade? Então assim, é sempre que Jesus encontra... Quando o povo veio do exílio para Jerusalém, depois daquele período todo que nós vamos chegar lá na frente, de vez em quando Jesus, né, liberta alguém e diz, não era justo deixar essa filha de Abraão, né, aprisionada, né? Então muitos povos se perderam naquilo lá, né? Então quando ele achava o propósito de Jesus era arrebanhar os filhos de Abraão, porque ele tem uma história com Abraão, tem uma aliança com Abraão que subsiste até hoje, né? É uma história poderosa essa. Aqui, diz que Abraão não sai sozinho, né? Leva o Ló com ele, que era o seu sobrinho. Eles tinham negócios juntos, né? Então eles tinham, os rebanhos deles eram criadores de animais, e aqui eles tinham esse negócio, e Abraão, ao invés de sair sozinho, ele leva esse sobrinho junto, porque parece que esse cara era útil para ele, né? Mas nós vamos ver que existe dois estilos de vida diferentes entre Abraão e Ló, né? Então aqui eles começam a trabalhar junto e de repente começam a ter problemas. Diz que os pastores de Ló começam a causar encrenca com os pastores de Abraão. Lá no campo, eles estavam pastoreando as ovelhas e brigavam, né? E chegou um ponto de instabilidade entre os dois, que Abraão tomou a decisão, né? Falou assim, vamos separar, né? Já que está tendo muita dificuldade. Então disse para Ló assim, ó, se você disser vou para cá, eu tomo outra direção. Então Ló tem a oportunidade de fazer a primeira escolha. E adivinham o que ele escolhe, irmãos? Ele podia ter consultado a Deus? Podia, porque ele também era temente a Deus. Ele vivia debaixo do testemunho de Abraão, do testemunho de fé de Abraão. Também tinha uma aliança com Deus, ninguém pode negar, Ló era justo. A cidade demorou a ser destruída, Sodoma, por causa de Ló. A Bíblia diz que ele era justo, mas o problema é que muitas vezes justos escolhem um tipo de vida carnal. É possível irmãos carnais na igreja? Sim, existem. E qual o papel dos espirituais? Cuidar dos carnais, porque o carnais entra em problema e você tem que socorrer ele em oração. Você tem que buscar na rua, você tem que buscar em casa, né? Porque eles vivem pela vista. Quando não dá certo, eles xingam o líder de célula, vai embora da célula, troca de rede, né? Troca de igreja. Os carnais vivem assim. Nós não podemos dizer que eles não são filhos de Deus, mas é um estilo de vida, o carnal. Ele não consulta, ele olha para o melhor, olha os campos, é bom para a nossa atividade. Sodoma, cidade bonita, né? Gente bonita, um povo rico, opa, aqui é o lugar de prosperar. Nunca se viu falar que Ló constrói um altar, que busca a direção de Deus. Então Ló não dependeu de uma palavra da parte de Deus, mas confiou exclusivamente em sua concepção e pensamento. Andou pelas evidências naturais, né? Então, quando nós andamos por aquilo que vemos, nós andamos no escuro, né? Porque as coisas desse mundo, por mais que elas sejam visíveis, elas são incertas. Então, pessoas que vivem pelo meio natural, jamais eles vão construir histórias eternas. E nós conhecemos pessoas na Bíblia que simplesmente creu. Tem uma mulher que diz que ela visita Jesus com um perfume caro. Diz que ela decide quebrar esse perfume, dá um banho nos pés do mestre, solta os seus cabelos, num ato de ousadia, para enxugar-lhe os pés. E Jesus depois ele diz assim, onde for pregado o Evangelho, todos que ouvirem a respeito do Evangelho, vão ouvir a respeito dessa mulher por um ato de fé. Todos aqui conhecem essa história, por quê?
que ela agiu por fé. Ninguém conhece as histórias dos egípcios. Nós só conhecemos as histórias dos egípcios porque nós sabemos das maldades que eles fizeram para o mundo e para o povo de Israel. Não é isso? Não existe muita memória deles. Nós temos umas urnas cheias de ossos, né? Com múmias, né? Temos construções que foram construídas à frente do seu tempo no Egito, né? Mas nem saber como que foi construído aquilo, nós temos certeza hoje. Por quê? As histórias que são eternas, pessoas que são eternizadas, elas só conseguem a eternidade, eterniza suas ações, se elas forem feitas e pautadas na fé. Então, esses dois princípios de vida, aqueles que andam segundo a vista são também chamados de carnais na Bíblia. Falamos. Então Abraão, por outro lado, não valorizou o que estava vendo e confiou na palavra de Deus que lhes havia dado. Então, aqueles que andam segundo a voz do Deus, do próprio Espírito, vão em direção oposta a Sodoma. A Bíblia diz que Abraão edificou um altar ao Senhor, ao invés de olhar para tudo aquilo. Ele lembrou da promessa lá na Caldeia, lá na cidade de Ur, quando Deus o chama, né? Constrói um altar e busca a direção de Deus. E quando eu falava assim para jovens que estavam extremamente apaixonados, é uma droga quando você se apaixona, né? Quem já se apaixonou aqui sabe, né? Você perde o controle, você quer ficar perto, você quer ligar, você quer mandar uma mensagem, você quer sentir calafrio, né? Quer dar aqueles beijos eternos, né? Todas essas coisas nascem na cabeça das pessoas apaixonadas e elas não conseguem dominar a si mesmo. Então, assim, quando um jovem chegava e dizia para mim assim que como saber, falei assim, os grandes homens de Deus construíam altares. Constrói um altar, coloca essa pessoa em cima e pede para Deus mandar fogo. Se ficar alguma coisa é seu, né? Fogo. Ficou alguma coisa é seu. Não ficou, porque não era. Mas é muito difícil tomar essa decisão de vida de altar, né? Esses dias, tem um ano atrás, uma moça me procurou com um desafio desse. Conseguiu um namorado, apaixonada, e chegou lá em casa indecisa. Indecisa por quê? Por causa da voz de Deus. A voz de Deus falando lá, será que essa é a vontade de Deus? E ela resolve me perguntar. Eu falei, cara, fala com ele. Quer falar agora? Vamos falar juntos? Eu faço parte do negócio também. E eu sou a prova viva de que nós buscamos a Deus e vamos ter uma resposta juntos. Ela falou. Uma semana depois ela chegou chorando lá. Eu falei, Deus já falou. E eu comecei a rir, né? E ela falou, eu estou sofrendo. Eu falei, pois é, mas Deus já falou, eu acredito que falou. Falou. Ele deixou o celular destravado perto de mim e aí eu ouvi a resposta de Deus. Agora o incrível dessa moça, uma moça com formação já, uma moça madura, é que ela foi fiel a Deus. Chegou lá e disse, olha, não quero mais, né? E vou seguir em outra direção. E está sendo fiel até hoje. Eu achei incrível isso, dela pedir a resposta de Deus, e depois que ouvir a Deus, ela tomar a decisão de acordo com a palavra de Deus. Muitos, mesmo ouvindo a Deus, eles não tomam a decisão. Tem um outro caso, que se casou agora esse ano, que nós fizemos a mesma oração. E aí, eu não gosto muito de ministrar para casais não, sabe, irmão? Eles têm problemas que eles criam. Entendeu? E aí ela chegou e falou, falei, olha, eu acho que... Falei a mesma história para ela. E um dia ela chegou chorando lá em casa e disse que Deus materializou-se dentro do quarto dela, vestido de branco, e disse para ela que o rapaz não era aquele que eu e a Maria já sabia. Então ela veio lá em casa desesperada. Como? Vocês sabiam? Falou, faz tempo. A gente não interferiu porque você estava apaixonada, mas faz tempo que a gente sabe. Tem algumas coisas que não bate, né? Quando um busca a Deus e o outro não, né? São estilos diferentes, né? E aí, beleza. E ela falou, e agora? Eu falei, o que você faria, né? Se o próprio Deus falou com você e ela não conseguiu. 2 semanas depois eu recebo um texto. Exalto, você é uma pessoa muito importante para mim. Eu falei, obrigado. Mas eu vou seguir o meu coração.
e espero que Deus me abençoe. E eu queria só a sua bênção. Eu falei, mas como que eu posso abençoar algo fora da vontade de Deus, né? Se você mesmo disse para mim, olha, Deus falou para mim que não era e vem para mim abençoar aquilo que Deus falou. Eu falei, não dá para me falar isso. Se eu falar, eu estou mentindo. Ó, está abençoado. Se eu falar, eu estou mentindo. E aí é difícil, irmãos, porque você fica como inimigo dessa pessoa depois. Você olha para ela na rua depois, encontra com você, você sabe da admiração da pessoa, mas parece que existe um conflito entre você e ela agora, né? Mas vai viver uma experiência por um tempo, espero que Deus encontre essa pessoa, né? Convença o coração dela, arrependam-se e volte ao Senhor, e Deus dá tempo, né, de fazer segundo a vontade de Deus. Então, a vida de altar não é uma vida fácil, porque aquilo que você coloca em cima do altar não depende mais, não é seu. Deus pode mandar fogo e consumir aquilo que está em cima do altar, ou pode preservar, né? Então, assim, a vida de altar ela é complicada. Aqui, Abraão e Ló, eles, como nós falamos, tipificam dois tipos de pessoa: os que vivem pela carne e os que vivem pela fé. Então, nós vemos dois estilos de vida diferentes. E nós vemos esses dois estilos de vida aqui dentro da igreja. Dentro da igreja do Senhor tem esses dois estilos de vida, né? Esse princípio diz que o mundo tem dois lados, né? Tudo no universo tem dois lados, né? Inclusive os filósofos gregos, o primeiro a perceber que existe um mundo material e um imaterial foi o Platão, né? Ele cria assim, ele descobre que existe um mundo imanente e um mundo transcendente. Yasmin está virando o olho. E isso nós vemos pela Bíblia, né? A Bíblia diz que esses dois princípios desde o Éden. Lá no Éden tem duas árvores, né? Uma que era da ciência do bem e do mal, e Deus disse, dessa não comam, porque o dia que você comer dessa, você vai viver segundo a sua vontade e vai perder a vontade de Deus, não é isso? Você vai viver morte, o homem sem Deus, morte. Os dois filhos de Adão, Caim e Abel, um agradou o Senhor, o outro não. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Você vê essas citações na Bíblia, quando você vê que existem filhos de Deus e existem filhos dos homens, você vê que tem duas classes de pessoa. E nós sabemos que dos filhos dos homens podem ser suscitados filhos do diabo também, né? E é difícil saber disso, né? Então aqui eles estão falando de um feito que Ló, o sobrinho de Abraão, é sequestrado. E como ele é sequestrado, Abraão não era um guerreiro, né? Mas ele se sujeita à guerra. Diz que ele junta os 318 pastores que trabalhavam com ele. Abraão tinha 318 pastores que pastoreavam o rebanho dele, e vai e enfrenta alguns reis vizinhos para tomar Ló de volta. Não é verdade? Então o cara não era guerreiro, se sujeitou a isso para defender o seu sobrinho. É aqui que eu falei, que é o papel de quem é espiritual socorrer o carnal. Porque o carnal vai sempre existir no meio do povo de Deus. Então o carnal ele emburra, né? O carnal toma decisão que vai dar errado, você tem que socorrê-lo depois nas suas decisões. Quantos irmãos tiveram que me socorrer nas minhas decisões? É verdade? Você já precisou de alguém socorrer você na sua decisão? Tomou uma decisão errada, quebrou a cara, e vem lá aquele irmão e Deus vai usar ele para falar com você. Irmão, tal, né? E aí você fica pensando assim, eu sou burro mesmo. Ele diz, não, você foi enganado, né? Parecia bom, parecia legal, né? Então Abraão não era soldado, não era guerreiro, e teve que combater uma guerra para ter de volta o seu sobrinho, né? Então, esse Ló, ele vivia em apuros, por quê? Porque ele era diferente de Abraão, como nós falamos, mas mesmo depois dele ter sido resgatado, não existe registro nenhum que ele agradeceu a Abraão, ou que ele tomou uma decisão de ter um estilo de vida diferente. Não é verdade? Não tem, você não vê na Bíblia. Ló estava totalmente em dissonância com o Senhor. De acordo com os capítulos, mostra que ele voltou para onde? Para Sodoma.
foi para o lugar. Essas cidades eram cidades totalmente que existiam muitas depravações. Não eram lugares santos, né? E ele volta para lá. Aqueles que vivem segundo a carne serão sempre derrotados à semelhança de Ló. E os que dependem da força de Deus obterão sempre vitória, ainda que seja contra um exército maior e mais poderoso. É incrível quando você vê o mais fraco, que vive na dependência de Deus, conquistar algo mais alto, mais soberano, né? Do que aquele que tem todos os atributos, tem todas as condições de fazer algo poderoso e não as faz, porque não se habilita da fé. Então, aqui, Pedro, quando ele fala sobre Ló, ele diz que Ló era justo e piedoso, ok? Deus também diz isso de Ló. Mas que ele vivia atormentado pela imoralidade de Sodoma. Ló, de fato, era salvo, mas embora fosse um homem piedoso, foi um homem derrotado. Ló jamais teve a aparição de Deus. Deus nunca apareceu para Ló. Não nos parece que Deus alguma vez tenha aparecido a ele. Isso, sem dúvida, era porque Ló não buscava ativamente e vivia uma cidade perversa. Agora, por que essa cidade fascinava Ló? Né? Por que a presença do pecado nos fascina? Né? Tinha um rapaz da minha célula, esse rapaz é filho, ele faleceu num acidente de trânsito na BR-364. Sempre que ele chegava meio triste lá, e eu falava para ele assim: fulano, o que aconteceu? Ele falou: bicho, deu uma derrapada aí. O que é uma derrapada? Né? Porque o jovem, ele é arrogante mesmo, né? Ele acha que ele é o fera. Já viu aquele moleque que vem com a bicicletinha e dá aquele cavalo de pau e para com a roda perto do precipício e enche o peito, se acha cheio de adrenalina? O jovem é desse jeito, ele adora essas aventuras. Eu não estou generalizando, tá? Eu estou dizendo que é da força da carne, esse aspecto desafiador do jovem, né? É do aspecto da carne. Eles gostam das coisas novas, das aventuras novas, né? Esse dia, no meio da tarde, um mandou uma mensagem para mim: ô tio, eu estou um assunto sério aí para resolver. Falei: então fala assunto sério. Ele falou assim: estou pensando em jogar no jogo do bicho, o que você acha? Até hoje eu tiro o sarro dele, cara. Acho que ele pensou, ele já tinha infernizado a mãe dele em casa, né? A mãe dele fala com os altos lá, né? Aí ele mandou essa mensagem para mim, 3 horas da tarde. Eu estava estudando, parei e falei: meu Deus. Aí eu falei assim: legal. Ele falou: legal? Quer dizer, ouvi uma resposta diferente da minha mãe. Legal, eu já joguei, ganhei 2 vezes. É mesmo, tio? Falei: só que assim, o que eu apostei foi mais alto do que eu ganhei. Nunca tive êxito com o jogo do bicho. Se alguém ganhou mais do que apostou, você é um campeão. Eu falei assim: se você dissesse que queria ser banqueiro, o dono da banca do jogo do bicho, talvez você teria uma atividade mais rentável, né? Porque o apostador nunca ganha mais do que o dono da banca. Aí, chegou na célula no domingo, eu falei: e aí, já fez a aposta? Ele falou: desisti, tio, acho que não vai dar certo esse negócio, não. Mas é assim, as coisas novas fascinam, né? Depois que nós temos quando nós temos uma vida de fé e de observância da palavra de Deus, essas coisas nem nos tentam. Mas quando nós vivemos, se nós permitirmos que esse estilo de vida de Ló passe pela nossa porta, nós seremos sempre seduzidos, né, e tentados a viver dessa forma. Então, fala-me. Foi desastrosa a relação do pai com a filha. Sim. E o resultado desse incesto, né, é 2 povos que são inimigos de Deus, né? Ali nascem os amonitas e os moabitas. A primeira filha gerou os amonitas, a segunda filha gerou os moabitas. Então elas tacavam a pinga em Ló
e transavam com ele, né? E isso gerou os filhos. Então aqui, Ló deixou a influência espiritual de Abraão por causa de uma cobiça material, situação pecaminosa diante de Deus. Mesmo depois que Abraão livrou da prisão no capítulo 14, Ló não desistiu de Sodoma, antes voltou para a cidade. O próprio Ló foi salvo com dificuldade, através da intercessão de Abraão. Abraão ia em Deus e falava, 50 se estiver lá, tá bom. Abraão podia dizer assim, Senhor, se tiver um, o Senhor não... Porque só ia dar um ali, né? Não deu nunca nada. Ele podia ter insistido mais, né? Mas acho que ele insistiu muito com Ló, né? Então, os anjos lhe disseram que Sodoma seria destruída. Ele ainda demorou na cidade. Não tinha disposição alguma de escapar daquele lugar. Mas os anjos puxaram pela fora, pela mão, capítulo 19, versículo 16. Olha o trabalho que uma pessoa carnal dá para Deus e dá para os irmãos. Não é isso? Então aqui nós falamos, né? Então a vida de Ló gerou Amon e Moabe, não gerou um Isaac. Aqui em sua história vemos o registro de um homem justo derrotado diante do registro de Abraão. O registro de vida de Ló deve ser uma advertência para todos nós. Toda vez que nós olharmos para essa história, nós temos que colocar nossa barba de molho. Todas as vezes que a cobiça me seduzir, eu tenho risco. Então aqui Deus se encontra com uma figura enigmática, Melquisedeque. Esse cara surge na história do nada. Ninguém sabe de onde vem, diz que ele é rei de uma terra chamada Salém. O radical da palavra indica para Jerusalém, que é a cidade da paz, e diz que esse cara traz algumas coisas legais para Abraão, como pão, vinho, né? E outra coisa também que Melquisedeque faz, que Abraão reconhece nele o próprio Deus, e devolve o dízimo para ele, os 10% de todos os despojos que Abraão tinha conquistado até naquele dia, né? Então ele é considerado um tipo de Cristo, muito parecido com Cristo, e são tudo características, irmãos, que tem Melquisedeque. Por isso a Bíblia faz uma analogia de que Melquisedeque seria o próprio Deus que se manifestou ali para Abraão pessoalmente, né? Aqui o que se diz? Quando ele veio a Abraão, significa que Cristo veio para espantar os inimigos. Melquisedeque é um tipo de Cristo como sumo sacerdote. Isso pode ser encontrado no Salmo e em Hebreus, capítulo 7. Melquisedeque era rei e sacerdote como Jesus. Não há registro de seus antepassados, nem de sua descendência. Nisso semelhante a Cristo como Filho eterno de Deus, né? Sem genealogia. Trouxe pão e vinho a Abraão, exatamente os ingredientes que nos representam atualmente, né? A carne e o sangue de Cristo, né? Além disso, Melquisedeque era rei de Salém, que quer dizer paz em hebraico. Jesus também é o rei da paz. O seu nome quer dizer rei de justiça, Jesus também é o rei da justiça. Porque Melquisedeque aparece logo depois da guerra, porque a nossa vitória sempre manifesta Cristo, e quando vencemos o diabo diante do mundo, estamos manifestando Cristo a todos eles. Então essa figura enigmática que aparece para Abraão, nós entendemos teologicamente que seria a manifestação do próprio Deus ali naquele lugar, depois da batalha. Então, uma das formas que os filósofos encontram para investigar uma verdade ou um ser no universo é a substância, analisando substância. Os cientistas também usam essa coisa, né? O que é isso? A manifestação da essência na existência. Alguns existencialistas, como o mais famoso da história, que é o Sartre, ele faz uma pergunta que nos deixa encabulado, né? A essência precede a existência ou a existência precede a essência? Hein, Eurides? Responde essa para mim. A essência precede a existência ou a existência precede a essência? Não, mas tem uma. Você acha que tudo começa a partir do seu nascimento ou existe algo antes do seu nascimento? Saber que eu fui planejado antes da fundação do mundo?
Então todo materialismo e existencialismo humano cai por terra diante da nossa fé. Não tem como o material. Você não é você só porque nasceu. Antes existe uma história. Eu não estou nem falando do seu pai e da sua mãe. Seu pai teve uma relação sexual e colocou semente dentro da sua mãe, fecundou um óvulo, né? Todo aquele processo biológico, estrondoso, espantoso que existe, né? Nós fazemos seres humanos, mas saber que nós fomos planejados antes da essência do mundo. Então, essa substância universal é uma forma de investigação dos teólogos para descobrir essa raiz do monoteísmo. Ou seja, existe um Deus só. Porque no mundo onde existem vários deuses, e onde eles foram pesquisar? Em milhares de anos de história, não é isso? Então, olha só, esses fatos aqui, eles determinam uma religião nativa, né, que reteve parte da verdade sobre Deus apresentada na Bíblia. Então, existe uma religião nativa. Por exemplo, quando Deus se manifestou a Abraão lá na Caldeia, ele disse a Abraão, e ele diz, eis-me aqui, né? Que religião era essa? Né? Abraão tinha os deuses lá, ele era um politeísta, tinham vários deuses na Caldeia, várias divindades, vários mitos também existiam, mas Abraão deixa tudo em nome desse Deus. Então é isso que eles, de forma católica ou universal, eles buscam para ter evidência do próprio Deus. Quais são esses fatos? O fato da existência de Deus. Existe Deus? Você acha que existe um ser extremamente criativo e com uma engenhosidade suprema por trás de tudo? Eu não acho que uma pessoa tão complexa como nós pode ser criado por um acaso. Eu acho que existe alguém com uma mente super avançada para dar partida nisso. A criação do mundo e da humanidade. Como eu falei na aula passada, Moisés pôs por terra todas as especulações que existiam na época. Toda aquela filosofia dos gregos cai por terra quando se conhece a Escritura, né? Porque vem o Tales de Mileto, vem todos aqueles filósofos pré-socráticos que diziam que é isso ou isso, o grande responsável pelo surgimento de todas as coisas, ele resolve com um versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E esse nome tem Deus? Tem. Aí eles começam a investigar isso em todas esses fatos. A rebelião e queda do homem, o pecado, né? Eu vou dizer uma coisa que é ciência e qualquer um que precisar contestar, conteste. A explicação científica do pecado, se é que nós podemos explicar cientificamente o pecado. Não é verdade? Por exemplo, nascer pecador. Como que esse sopro maligno no seu DNA determina que você seja mau? Já viu que tem crianças que você sai e fala assim, não mexa aqui, é lá que ele vai mexer. Ele já nasce com uma inclinação. Por quê? Esse sopro maligno foi colocado dentro da criança onde? Lá na sua gênese. Quando estava dentro da barriga da mãe sendo formada. Porque a mãe é pecadora. Ela não podia gerar uma semente incorruptível. E aí, doutor, diz que quase 85% das doenças nascem onde? Pode falar. Não, no homem mesmo, no homem. De uma forma geral. Onde nascem as principais doenças aí? Na mente dele? Pode dar uma explicação aí.
a mente também que adoece. O que determina aquilo que nós comemos ou bebemos? Do que nos alimentamos, né? O que determina? Às vezes você vai numa cultura, por exemplo, na nordestina, eles têm as comidas dele, né? Por quê? Aquilo tornou-se cultura. A cultura vem de onde? Das nossas práticas diárias. Então, o pecado é esse grande sopro maligno que é colocado dentro de uma criança quando ele está sendo construído na fita do seu DNA. E aí, quando entende-se que a maioria das doenças são formadas na mente humana, aí você vê que existe uma explicação para o pecado. Então eles começam a perseguir esses fatos. A necessidade do sacrifício. Por que todas as religiões têm essa necessidade de sacrifício? Porque o primeiro a sacrificar foi quem? Foi Deus. O primeiro animal que quem mata é Deus como sacrifício pelo pecado do homem, né? Então, a necessidade, o sacrifício, como mostrado na Bíblia, simboliza a necessidade de ter alguém justo pagando pelo pecado de outro. Isso é bode expiatório. Então, muitas religiões têm essa questão sacrificial. Que um justo tem que pagar por um injusto. Então, animais inocentes morriam para que você não morresse no lugar desses animais. O que mais? O grande dilúvio é uma forma de que existe alguém por trás da história que não aceita a proliferação do pecado. Então, a prova de que Jesus está próximo de voltar é esse pecado saindo do controle. Todas as vezes que na terra saiu do controle, Deus interveio, né? No dilúvio foi assim, diz que Deus olhou, o homem era mau. Ele encontra Noé justo e coloca Noé para construir uma barca para a salvação das pessoas. Lá em Sodoma também diz que a maldade daquela cidade, a pecaminosidade daquela cidade chegou aos olhos de Deus, né? E ele manda fogo. E a prova do juízo de Deus contra aquela cidade está até lá hoje. Você chega lá no Mar Morto, né? Ainda existe as placas de sal dentro daquela água, né? E a vida dentro daquela água é zero. Esses dias eu vi uma matéria que está voltando a vida no Mar Morto, né? Falei, Jesus está voltando mesmo, né? Mas você vai lá e você vê, né? Houve, na verdade, um juízo de Deus. Deus sempre deixa as suas marcas na terra, né? A Torre de Babel é outro fato também, e esse fato aqui é o fato que explica a multiplicação das línguas sobre a terra, né? Tantos povos surgiram a partir daqui, né? Então, aqueles que falavam o mesmo idioma tornou-se grupos, né? E foram para outros lugares. E o reconhecimento da necessidade humana de ter novas revelações de Deus. Isso está dentro de mim e está dentro de você. Então, quando as pessoas estudam essa relação de que existe um só Deus, eles recorrem a esse fato, que tem alguém por trás da história. Existe alguém manuseando tudo para que aconteça segundo a vontade dele. Aqui nós temos as duas esposas de Abraão, Sara e Agar. Essa era a livre, né? A oficial. Essa era escrava, né? Então, a Bíblia diz que se nós não lêssemos esse texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 24, nós não descobríamos, né, que essa mulher significa dois símbolos. Essas duas mulheres significam dois símbolos importantes para nós. Os que vivem pela graça e os que vivem pela lei. Né? Se Paulo não tivesse, olha, do ponto de vista de interpretação das Escrituras, se Paulo não tivesse escrito esse versículo aqui, nós não descobriríamos que essas mulheres têm essa relação. Mas a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então aqui, Paulo vai dizer que Sara, a livre, representa a aliança da promessa. Quem é o filho de Sara? Isaac. Quem é o filho Ismael. Quem são os descendentes de Ismael hoje?
todos os muçulmanos sobre a terra, né? Não é isso? São os árabes. A maioria deles são muçulmanos. E por quê que existe uma briga até hoje entre Ismael e Isaac? Porque cada um quer disputar o colo de Abraão. Agora o problema está de novo lá, né? Na Palestina, né? Ismael brigando contra Isaac. E toda essa briga começou onde? Quando Abraão decide agir pela carne e se deita com a sua escrava. Deus, quando chama Abraão com 86 anos e diz para ele, promete um filho, e os dias vai passando, se passa 13 anos, esse menino não vem, né? 13 anos depois, Abraão questiona Deus. Fala, como que eu vou ter agora que já estou com 100 anos, 99 anos, Deus vai fazer alguma coisa? Mas Deus queria esgotar mesmo toda a carne de Abraão, para que ele pudesse manifestar o seu poder. Até hoje tinha uns crentes que diz que a Sara era do balacobaco, né? Diz que a velhinha era danada, né? Mas aquilo era só milagre de Deus, gente. Não tinha nada científico de que essa velha estava com esse vigor todo, não. Ali foi um milagre de Deus, né? Então diz que nasce Ismael, dessa relação de Abraão com a escrava, e diz que esses meninos começam a crescer. E quando nasce Isaac, de acordo com a promessa de Deus, Deus chama Abraão, e Abraão era um intercessor, ele intercedia por Ismael. E quando Abraão apresenta a sua intercessão sobre Ismael, Deus fala, opa, eu tenho compromisso com você, eu vou abençoar Ismael, vai sair 12 tribos dele também, mas a minha aliança é com quem? Com Isaac, eu não tenho compromisso com Abraão. Se qualquer um ismaelita quiser ter compromisso comigo, tem que passar por Isaac. E eles não se rendem até hoje. Quando Jesus veio, eles pensaram que esse rei, o Messias, fosse resolver essa briga entre os dois filhos. Que Deus ia pegar essa terra do meio, a faixa de terra que eles brigam, ia dar para um ou para outro e resolvia o problema, né? Jesus disse, não vim resolver essa pendenga. Eu vim fazer outra coisa. O meu reino não é desse mundo, não tem nada a ver com terra, né? Meu reino não é comida, não é bebida. Meu reino são outras coisas. Mas olha só, o que a nossa vida na carne pode produzir? A nossa vida na carne pode produzir empecilhos para nós mesmos prosseguir na nossa vida espiritual. Por isso que nós temos que ter cuidado com esse viver na carne. Porque o que produz futuro, prosperidade e tudo, são aquilo que nós praticamos no Espírito. Então diz que quando começam as brigas, que nasce o filho querido, quando nasce esse filho, o coração de Abraão se enche de gozo, né? Porque o Senhor cumpriu uma promessa que tinha feito lá em Ur dos Caldeus, há muitos anos atrás, que faria dele uma grande nação. E ele pensa que essa grande nação seria Ismael, que estava com 12 anos agora. Mas Deus não tinha nenhum projeto de grande nação com Ismael. Deus tinha um projeto de grande nação com Abraão, com Isaac. E ele faz isso quando Abraão tem 99 anos. E a maior ilustração que eu vi o irmão Aloísio fazer sobre essa questão do nome de Isaac, né? O nome Isaac significa riso, né? Então diz que, a analogia que ele faz, é que diz que Rebeca leva o filho ao médico, né? E chega lá e diz que o médico olha, né, e fala assim, ô vó, vem trazer o netinho para consulta. Geralmente os médicos erram assim. E ela falou assim, não é neto não, é meu filho. Acho que o médico falou, rapaz, essa velha está mentindo, né? Porque se chegasse qualquer mulher com tudo em cima, com todo vigor, com toda a aparência física de potencial, era fácil para a pessoa identificar que era filho, né? Era fácil. As obras da carne são assim, elas são feitas por nós.
Não existe empecilho. Nós conseguimos através do nosso vigor, do nosso trabalho, do nosso empenho. As obras espirituais é que ser realizada por Deus. Então, quando nós vemos líderes cansados na igreja, nós entendemos que eles estão fazendo a obra por si mesmos. Porque se for Deus que estiver realizando por eles, eles vão estar descansados, porque estão no descanso. As obras de Deus é Ele que faz por nós, não é nós que fazemos. Ela deve ser prazerosa. A partir do momento que ela se torne cansativa, você tem que avaliar quem está operando através de você. Se é a sua carne ou se o próprio Deus. Um dia eu estava lá em casa, minha sogra, ela começou a ir numa célula minha há uns 2 anos atrás. E depois que ela começou a ir na célula, a Bíblia, ela voltou a ser assídua na missa dela. Ela vai para a missa, mas ela é religiosa também na célula. Agora está deixando a missa, eu não sei porquê, que eu não falei nada para ela. Né? E assim, é interessante que ela às vezes vê as pessoas procurar, eu e minha esposa, né? E um dia de domingo foi muito intenso aquele dia. Né? Saiu uma pessoa, de repente chegava outra, e a gente conversando, orando com essas pessoas e tudo. E daí, à noite, eu estava sentado na mesa, ela trouxe uma xícara de café, né? Ela falou, eu pensei que não fosse chegar gente, mas não. Né? Você deve estar cansado, né? Eu falei, é incrível que não, dona Olímpia, porque quem faz o que gosta, não se cansa, não é isso? Eu acho que é o máximo o Neymar. A gente vê que o Neymar ama bola. E ganha pouco para fazer isso, né, gente? Ah. Quem faz o que gosta, não se cansa. A obra de Deus é assim, quando nós vivemos a vontade dEle, estamos debaixo do domínio dEle, todas as vezes que você se sentir cansado, se você parar e fazer a reflexão, você está agindo independente de Deus, está agindo pelo seu esforço. Então nós gastemos o esforço em buscar a Deus, e depois as outras coisas ficam mais fáceis. As pessoas convertem mais fácil, as pessoas dão menos trabalho, né? E você tem uma tarefa menor, diante daquilo que você está fazendo. Falei sobre isso. Isso. Aqui, nesse momento aqui, que eu não falei sobre quando Deus muda o nome de Abraão, é nesse momento, aos 99 anos, Deus muda o nome dele. De pai para pai de multidões. Interessante? Às vezes você pensa que sua vida chegou no fim, Deus aparece para você e diz, eu vou trocar o seu nome. Agora chegou a hora de fazer algo através de você, porque você já não depende de si mesmo, você vai depender de mim. Com Moisés foi assim, né? 40 anos ele é educado pelo Egito com toda a força, Deus tira ele do Egito, leva lá para o deserto, para gastar as forças físicas dele. Quando ele não tinha mais força física, Deus fala, agora você está pronto para que eu possa agir através de você. Porque você não vai ter a arrogância de pensar que é você, você vai ter a consciência em saber que sou eu que realizo todas as coisas através de você. Com Abraão também não foi diferente, né? Então diz que quando o anjo anuncia para Sara, Sara com 90 anos, né? Quando o anjo anuncia para Sara que ela teria um filho, ela fez o quê? Ela riu. Mas ela não riu de felicidade, ela riu de deboche. Acho que ela pensou, ó, esse anjo aí, ó. E o anjo falou, você riu? E porque você riu, ele vai se chamar riso. Para você saber que não é de você, sou eu. Mas pensa, uma mulher com a madre fechada a vida inteira, né? Estéril. De repente, aos 90 anos, Deus dá um presente desse. É um exemplo sobrenatural daquilo que Deus pode realizar através de nós. Aqui,
Porque Abraão usou a sua carne, não dependeu de Deus na escolha. Quando Sara oferece a Agar para que ele tivesse relações e tivesse um filho, fora da vontade de Deus, fora da dependência de Deus, porque Abraão era fértil, Agar era uma mulher fértil, não precisava de intervenção de Deus para que esse filho acontecesse. Era só um ato sexual e esse filho aconteceria. E ele fez isso e aconteceu. Aqui no capítulo 17, como o homem tinha usado a carne no capítulo 16, Deus agora vai cortar na sua carne. Deus institui a circuncisão. O que é a circuncisão? Cortar na carne. Então todo excesso de carne é lançado fora. Então todo macho, e Deus faz Abraão prometer. Quando você lê o texto lá, eu estava lendo hoje, quando você lê o texto, diz que todo macho que não fosse circuncidado deveria ser expulso do povo de Deus, porque não tinha aliança com Deus e não ficaria no meio do povo dele. Então, quando tinha 8 anos, esse menino era levado para o sacerdote, ele pegava a faca e cortava todo o excesso de pele que cobria a glande do pênis do menino. Por que isso? A história do homem e seu membro sexual, né? Todas as vezes que você fosse fazer um xixizinho, que você olhasse para o seu pirulito, você ia dizer, olha o que Deus fez comigo, né? Então se lembrava da aliança com Deus. A marca da aliança estava ali. Então todo macho deveria ser circuncidado. E Abraão colocou isso como regra de Deus. E Abraão circuncidou todos os machos da sua casa. E nós vemos que aqueles que viveram por fé, né, tiveram essa prática para sempre da circuncisão. A circuncisão é um ato de dizer que Deus está no controle da minha vida, que toda a carne ela é desnecessária. Por isso nós temos que cortar o excesso e lançar fora. Então todo macho tinha essa cirurgia. Essa cirurgia demonstrava essa aliança que o macho tinha com Deus. Agora, no capítulo 22, nós temos um quadro interessante. Chegou um ponto de Deus pôr Abraão à prova. Isaac crescendo, a vida legal, né? E aí Deus vai pedir Isaac em sacrifício, né? Então diz que Deus chega para Abraão e diz, Abraão, toma o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá ao monte Moriá e oferece ele em sacrifício a mim. Diz que Abraão secretamente levanta ele e 2 servos e parte para o Moriá. Quando chega ao pé do monte Moriá, Abraão diz para os 2 servos, fiquem aqui. E eu e o menino vamos subir. Depois de havermos adorado, nós desceremos para vocês. Então, quando nós estudamos o que é adoração, a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, esse é um princípio também de interpretação das Escrituras, chamado lei da primeira menção. Ou seja, a primeira vez que algo é citado nas Escrituras. A primeira vez que essa palavra adoração aparece na Bíblia é nesse caso. Com a lei da primeira menção. Abraão diz que eles iam fazer o quê? Adorar. E eles iam fazer o quê, na verdade? Abraão ia cometer um assassinato, não é isso? Podia caracterizar ali um infanticídio, né? Um pré-adolescente, né? Então, aí ele vai. Diz que a semelhança que existe entre Isaac e Cristo é cruel. Diz que Abraão toma o feixe de lenha, coloca sobre o menino e ele sobe o Moriá. Semelhante a Jesus que teve que carregar a sua cruz até o Gólgota, aquele lugar terrível chamado Caveira que existia lá no alto do monte. Então nós vemos que Deus também fez isso com Jesus, né? Colocou a lenha sobre o cordeiro, a cruz pesada sobre Jesus. A lenha que queimaria, que arderia no sacrifício de Jesus. E aqui tem uma coisa interessante, que Isaac era o único filho. Ele podia ter desobedecido a Abraão? Podia. Podia perfeitamente ter desobedecido. No entanto, se submeteu
semelhante a Cristo. Então diz que o pai toma o filho, ajeita sobre a lenha do holocausto, e quando ele toma o cutelo para oferecer o sacrifício, diz que Deus brada do céu e não permite que ele mate o filho. Só que, no coração de Deus, o filho estava morto. Para nós também, para Abraão também o filho estava morto. Ele levaria a cabo a sua ação, porque era um pedido de Deus. Aqui, quando Deus livra Isaac da morte ali, né? Deus mostra para ele um cordeiro que estava do lado, e Abraão oferece em sacrifício aquilo, e depois volta para casa. A vida de Isaac, ela é uma vida sem turbulência, uma vida tranquila, porque ele é uma manifestação da graça de Deus, né? Ele não tem grandes esforços, né? Até para escolher a mulher é fácil para ele. Ele dá essa tarefa difícil para Eliezer, seu servo, né? Eliezer viaja 600 quilômetros até Terã para escolher uma mulher para o seu patrão, ó. Rapaz, que tarefa difícil, né? E Isaac fazia o quê? Lá na tenda, orando, esperando. Aí falou assim, tomara que o menino tenha o dedo bom, né? Tomara que ele não tenha dedo podre para escolher, né? E diz que o servo é dependente de Deus, né? Ele coloca um requisito essencial na escolha dessa mulher. A mulher teria que servir a ele e os camelos, né? E enquanto a manifestação da graça aguardava a graça de Deus na sua vida, Eliezer tinha a dura tarefa, né? E diz que depois, quando ele vai para uma terra deserta, diz que Deus manda que Isaac plante, e Isaac planta naquela terra e colheu 100 por 1. Esse cara se torna riquíssimo muito cedo, né? Porque vivia na inteira dependência de Deus. Mas uma coisa que não é legal na história dele, é que essa questão de não ter muitas batalhas, não ter muitos desafios na vida, nos deixa pessoas meio não aguerridas, né? Você vê que quando termina a história de Isaac, ele estava o quê? Cego, né? Avançado em dias e cego, os filhos o enganam, não é isso? Esaú prega uma peça nele, dizendo que é Isaac. Não acho que era propósito de Deus, mas esse fato me chama a atenção, porque Jacó, que é mais experimentado, quando termina a vida, ele chama os 12 filhos e vai dizendo o quê? Fulano, Rubem, você fez isso, porque deitou com uma de minhas esposas, você está fora. Você não vai ser mais sacerdote. O povo não vai ser chamado, Jesus não vai ser chamado de leão da tribo de Rubem, vai ser chamado leão da tribo de Judá pelo seu pecado. E filho por filho, ele coloca a mão e dá uma bênção. Uma bênção e uma exortação. Por quê? Experimentado em Deus. As experiências vividas por Jacó dá a ele uma percepção poderosa. Ele termina a vida lúcido, né? E é interessante o que o seu filho faz, né? Quando Jacó morre, né? Velho e lúcido, né? José já estava como governador do Egito. Ele pede ao faraó para sepultar o filho dele lá, perto de Canaã. Todos viajam para lá para fazer o sepultamento de Jacó. Inclusive, os carros oficiais do Egito viajam para lá para fazer o sepultamento desse pai. Então nós sabemos que Isaac é um tipo de Cristo, porquanto o casamento de Isaac com Rebeca no capítulo 24 é um tipo de Cristo desposando a igreja. Abraão é como um pai, incumbe ao servo, um tipo de espírito do Espírito Santo, de formar uma noiva para seu filho. Rebeca, nesse caso, é um tipo da igreja. Olha o trabalho de Deus pelo seu filho, sendo tipificado numa história de Isaac. É interessante nós analisarmos isso, né?
Então nós precisamos entender que a vida de Abraão, a vida de Isaac e de Jacó, elas têm aspectos diferentes, né, das nossas próprias vidas, né? Mas o que acontece? Vamos ver aqui rapidinho. Abraão foi chamado por Deus, aprendeu a vida pela fé e comunhão com Deus, e foi tratado por Deus com relação à sua carne pela circuncisão. Se queremos chegar à maturidade, devemos passar pela experiência de Abraão, experiência da fé, não é isso? Isaac está subtendido à experiência da graça e do desfrute da herança de Deus. Não teve que fazer grandes esforços, né? Um fruto exclusivo da graça de Deus. Não veio por nenhum esforço humano. Então a vida de Isaac não contém grandes transtornos, guerras, tratamentos ou algo assim. Mas em 26, 25 lemos que levantou um altar, armou uma tenda e furou um poço. Então aqui vai dizer que esse estilo de vida de altar, tenda e poço é o estilo de vida que tem que existir em nós. Porque o altar fala de quê? De entrega, né? De rendição. Ninguém consegue agradar a Deus sem uma vida de altar. Por exemplo, quando você chegava no tabernáculo lá no deserto, o tabernáculo estava montado lá, quando você chegava com o seu animalzinho na porta do altar, você se deparava, na porta do tabernáculo, se deparava com o quê, gente? Um sacerdote com a faca afiada, né? Pronto para te passar a faca no pescoço. Ali estava o altar do sacrifício. Então esse sacerdote simplesmente fazia a transferência. Mãozinha na sua cabeça, mãozinha na cabeça do animal, transferia o seu pecado, degolava o animal e você voltava justificado. Todos os anos era feito isso. E todas as vezes que você queria fazer uma oferta para Deus, você tinha que viajar até o tabernáculo. E lá, o primeiro objeto que você encontrava na entrada do tabernáculo era o altar de holocausto. Por exemplo, depois do altar, nós tínhamos o santo lugar e mais para dentro, depois das cortinas, o santíssimo. Ninguém desfruta do santo lugar e nem do santíssimo se não passar pelo altar. Se você vê crentes que não rompem, que não têm revelação da palavra, que não têm grandes revelações de Deus, é porque ele não adentrou o santo lugar e o santo dos santos. Diz que dentro desse santo lugar tinha alguns objetos interessantes. Tinha um candelabro, que significava o Espírito. Tinha a mesa dos pães, essa mesa estava dizendo que existia ali um alimento sólido, que era a palavra de Deus. E tinha um outro móvel que era, agora fugiu. Vai lá, gente, Bíblia. O candelabro, o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. O altar de incenso. Era esses três. Então, as pessoas que passaram pelo o altar de holocausto, entravam nesse santo lugar e tinham acesso a essas coisas. A vida de oração, a vida da palavra, a vida de comunhão, debaixo de uma unção de Deus. Só depois de passar por esse santo lugar, você adentrava o Santíssimo, a presença de Deus, que era o lugar que o sumo sacerdote representava você. Ele entrava lá uma vez por ano e se preparava todo para entrar lá com aquela cordinha amarrada, né? Para ir diante da arca da aliança, levar as nossas ofertas. Uma vez por ano, no dia da expiação, esse sacerdote entrava. Mas ninguém desfruta disso sem passar pelo altar. Então, quando Cristo veio, ele sobe, ele constrói esse altar por nós, rasga essa cortina que existia separando o santo dos santos, agora todos têm acesso à graça de Deus. Mas no estilo de vida, se você não tiver uma vida de altar, se não tiver um altar dentro do seu coração, você não tem grandes coisas em Deus. Fotografar essa aí? Então a tenda é essa espécie de lugar onde você se deleita, né? Quando a Rebeca chegou,
ele estava onde esperando ela? Lá na tenda. Na tenda tem comunhão, tinha relação, né? Então ele foi para lá, né? Desfrutar das delícias do relacionamento conjugal, né? Quando nós estudamos Cantares, a menina falou para mim assim: ai, professor, nunca achei que esse livro tinha essa espiritualidade toda, né? Quando que a vida sexual tem a ver com a nossa relação com Deus, né? As relações mais profundas, né? Da noiva para com o seu noivo, quando ela aguarda ansiosamente entregar-se para o seu noivo numa relação profunda. Então, Isaac se deleita com ela nessa tenda. Mas essa tenda era lugar de oração, de comunhão, de deleite também, de uma relação profunda com Deus. Então, se nós não temos altar nem tenda, nós não vamos beber do poço. Então o poço nos fala de desfrutar do próprio Senhor. Então esses 3 homens, eles vieram disso aqui, de uma vida de altar, tenda e poço. Então qualquer um de nós que quisermos ter êxito na vida, na fé, nós também temos que ter esse padrão de vida: altar, tenda e poço. Agora tem um cara fantástico, Jacó. Jacó acho que o que mais sofreu, né? Todos os autores que escrevem livros sobre a transformação da alma, eles manifestam Jacó como exemplo, né? A alma não é fácil de mexer com ela, né? Você vê que as mulheres, elas dão mais trabalho porque elas são mais almáticas, né? As mulheres são sensíveis, né? Acho que os homens que têm mais êxito com as mulheres é quando eles descobrem o caminho da alma, né? Porque o homem é meio brucutu, né? Respeito a isso. Então diz que Deus gasta mais tempo falando sobre Jacó. Então nós vemos que o livro, ele gasta muito tempo sobre Jacó justamente por isso. Porque consome mais tempo quando nós temos que transformar a nossa alma. Aqui, ó. O resultado de que ele, no fim de sua vida, de forma lúcida, abençoa perfeitamente os seus filhos, é a manifestação desse tratamento de Deus com a sua alma. A grande característica que percebemos logo de início na vida de Jacó é o seu desejo sincero de ser participante da promessa de Deus. Jacó usa então de meios fraudulentos, né, para conseguir a bênção, enganando a seu pai e seu irmão. Então a palavra Jacó é enganador. Então o que Jacó queria? A primogenitura. Ele era gêmeo com seu irmão Esaú. Mas o mais velho disse que era Esaú. Acho que nasceu um pouquinho antes, né? Diz que Jacó vem agarrado ao seu calcanhar. Não é isso? É agarrado. Por 1 milímetro ali, Jacó não sai primeiro, né? E aí, o que ele teria diferente do irmão, né? O irmão teria direito ao sacerdócio. Quando dividisse os bens da família, né, se tivesse 3 filhos, dividiria por 4, porque o primogênito teria parte a 2 cotas, parte da herança. Então ele tinha alguns privilégios. E o primogênito pertencia ao Senhor. Não é isso? Outra coisa também. Só que, assim, isso aqui é para aqueles que querem. Então a primogenitura era algo importante para Deus. O primogênito não dava moral para isso, que era Esaú. Jacó sabia disso, que ele não se importava com primogenitura. Mas para Jacó era importante a primogenitura, porque ele queria prosperar, ele queria ter um lugar especial ao lado de Deus, não é isso? Para ele era importante. Então, ele quer conseguir de qualquer jeito. O único jeito que vem à mente dele é esse. Mas por quê, irmãos? Porque o outro era maior, tornou-se caçador. Caçador, lutador, geralmente era aquele cara... Tá. Então o caçador e o lutador era aquele que tinha destaque na sociedade. Diz que Esaú veio peludo, que era um biotipo humano da época, né? Jacó diz que era pelado.
não tinha muitos atributos físicos, né? Outra coisa, foi criado na barra da saia da mãe, mais protegido, né? Como não tinha os atributos, geralmente se deixavam para trás, né? Então já sabia que jamais ele seria alcançado pela primogenitura. Mas ele queria a primogenitura, aquilo que o outro desprezava. Então ele faz o quê? Ele fala, eu consegui de qualquer jeito. Dá o cano no pai e no irmão e toma a primogenitura. Então, esse princípio, na verdade, foi estabelecido por Deus. Entretanto, vemos que Deus não se deixou limitar por uma regra mecânica que fugisse daquela que vem da fé. Sobressai-se, então, a verdade da eleição pela graça, como vemos nos exemplos. Olha só, dos 2 filhos de Adão, 7 é escolhido. Mas quem era o primogênito? Caim. Caim foi rejeitado. Né? Por que Deus mudou a regra? Dos filhos de Noé, 100 é escolhido, enquanto Cão e Jafé são postos de lado. Dos filhos de Abraão, Isaac é escolhido, enquanto Ismael é posto de lado. Quem era o mais velho? Ismael. Ismael tinha 12 anos mais velho. Ele era o primogênito. Por que Deus mudou a regra? Dos filhos de Jacó, Judá é escolhido, enquanto Rúben é posto de lado. Por quê? Porque Rúben não valorizou isso. Ele dorme com a mulher do pai. E não sei se ele pensou que o pai não sabia, né? Quando o pai chama para a bênção, fala para ele, o teu irmão Judá vai ter a primogenitura, vai ter o sacerdócio. Por isso que nós somos da tribo de Levi. Por isso que o leão é da tribo de Judá. Devia ser o leão da tribo de Rúben, né? Mas diz que, o pessoal diz que não casava direito o nome, né? Fica melhor da tribo de Judá. Diz que Deus já planejou a história, né? Em todos esses casos, vemos que o primogênito tinha a primazia. Porém, se não respondesse, Deus passava adiante. O critério de Deus sempre é pela graça, mediante a fé. Não pense que uma vez que você está sossegado. A vida com Deus é uma vida dinâmica. Quantas pessoas perderam essa graça diante de Deus? Tem um cara no Brasil que, acho que os crentes mais velhos, todos leram um livro desse cara. Ele escrevia com muita habilidade. Ele cometeu um pecado, saiu diante da presença do Senhor. Ninguém mais lê nada desse cara. Ele é um rebelde que fica aí fazendo vídeo no YouTube, criticando algumas coisas das outras pessoas. E assim, por que ele perdeu essa primazia? Porque ele nunca teve a capacidade de voltar atrás, nunca se arrependeu do seu pecado. Não é verdade? Nunca se arrependeu. Nós vemos que os homens que se arrependeram verdadeiramente, Deus reintegrou eles, né? Devolveu-lhes a sorte. Davi é um exemplo disso, né? Deus nunca deixou Davi. Já falei. Aqui é legal. Jacó teve 3 grandes experiências com Deus. Uma em Betel, onde ele, casa de Deus. Então lá vai ele. Enganou o pai e o irmão e vai fugindo para a terra do sogro, né? A terra de Labão. E aí no meio do caminho diz que Jacó tem a areia do deserto, devia estar quentinha, né? E uma pedra como travesseiro. De repente, diz que uma escada é posta do céu na terra. E diz que os anjos de Deus desciam por essa escada. Não sei se foi uma visão, né? E serviam a Jacó. Quando ele viu isso, acho que ele disse, enganei meu pai, enganei minha mão. E esse Deus ainda quer um negócio comigo, né? Ele agarra essa oportunidade. Ele agarra essa oportunidade e já promete para o Senhor o que ali? De tudo que o Senhor me der, eu vou te dar uma das 10 partes, 10%. Então, quem na verdade instituiu o dízimo, irmãos? Foi Abraão lá atrás, né? Mas o Jacó, isso nasce espontaneamente do coração dele. Vou te dar uma das 10 partes. Então, ele sonhou, a escada estava posta na terra. Então, ele lança um fundamento ali. Ele pega uma pedra e coloca como uma marca ali.
um marco, um fundamento, e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Lá no Velho Testamento nós temos uma manifestação da visão da igreja no presente, né? Em Betel. Então, pela casa de Deus, Betel, o lugar onde a escada está posta, Cristo é a casa de Deus. E a escada é Cristo, o lugar de acesso. Temos ainda outro ponto importante, a constituição da casa de Deus. Jacó tomou a pedra, erigiu com ela uma coluna, deitou azeite. Mateus 16,16, Jesus disse a Pedro: também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra sobre a qual Jacó repousou veio a ser uma coluna. Jesus é essa pedra sobre a qual repousamos, que é a coluna da igreja. Essa é a primeira experiência de Jacó, Betel. Betel significa então uma revelação do propósito de Deus de ter uma casa na terra. Esse propósito se cumpriu por meio da igreja. Davi também quer construir esse lugar para que Deus habite aqui na terra, né? Quando nós chegarmos lá. Mas tem um lugar também que quando ele está lá no sogro dele, aqui não vai falar sobre dois importantes. Então ele é todo enrolado, né? Quando ele chega lá, que se apaixona pela Raquel, e aí ele não tinha dinheiro para o dote, tinha que pagar o dote, aí ele fala: eu trabalho 7 anos pelo dote. E o sogro, negocia. Mas diz que na hora de entregar a filha, entrega Lia, né? E ele, no outro dia, reclama com o sogro, e o sogro diz: eu não posso mudar a regra da casa, aqui é a mais velha primeiro. E Jacó já manda outra proposta, mais 7 anos. Então pagou 14 anos só de dote, trabalhou 14 anos pelas 2 mulheres. E aí começa então, Deus vai prosperar Jacó ali. A bênção da primogenitura que ele sonhou vai começar a se manifestar ali. Então diz que faz um negócio com o sogro, né? Os que nascessem malhado, os que nascessem liso, né? Mas o problema é que quando Jacó falava assim: olha, os malhados é meu, diz que só nascia malhado. Aí o sogro ficava nervoso, ia lá e falou assim: o malhado agora é meu. Aí nascia só liso. Mas diz que 10 vezes o sogro trocou. Quando você lê o texto, você vê que 10 vezes o sogro troca. Não, agora o liso é meu, agora o malhado é meu. Aí Jacó chama a sua filha, as filhas, né, e fala: não dá mais para continuar com o seu pai. Né? Ele está sendo pesado comigo. E as filhas concordam em abandonar o pai e ir embora com Jacó. E aí nós temos um problema aqui que vai ser um problema aqui que vai se revelar lá na frente, um problema para Jacó, é que uma das filhas pega um ídolo na casa do pai e coloca dentro dos seus pertences, né? Mas Jacó sai daquele lugar e aí ele vai caminhando no caminho. E o que Jacó ia fazer? Ia voltar para a terra dele, teria que encontrar-se com quem? Com quem ele tinha dado o calote lá no passado, que era Esaú, seu irmão. Então ele trama aquela volta dele, né, para aquele lugar. E diz que ele tem muitas estratégias, né? Manda presentes para o irmão, para que esse irmão tivesse mais arrefecido da sua ira por ele. O irmão não quer os presentes, devolve. Ele fica com medo. Diz que separa em equipes o povo dele, os filhos, os empregados, né? Acho que ele deve ter colocado Raquel lá no fundo, né? Falou assim: essa que eu amo eu vou deixar aqui atrás, né? Porque se matar as outras eu fujo com essa, né? Diz que ele fez isso, irmãos. Como Jacó era terrível, né? Então diz que quando ele encontra o irmão pula no pescoço dele. Diz para ele que Deus também abençoou ele. Mas o importante foi o que aconteceu na noite anterior, quando ele passava pelo vale. Quando ele passava pelo vale de Jaboque, diz que esse ser se manifesta, o próprio Deus. E ali diz que Jacó vê a oportunidade, quando ele está face com Deus, de ter a sua vida transformada. O problema dele era o dia seguinte. E diz que ele luta com Deus pela sua bênção, e o anjo luta, eles lutam muito tempo. Até o anjo não vê outra alternativa de se ferir a coxa de Jacó.
Então, ferido na articulação, ele passa a mancar depois daquele dia. Mas o nome é trocado ali também, né? Não se chamará mais Jacó, que quer dizer enganador, mas o seu nome será Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. É o termo que está na Bíblia, né? Em primeiro lugar, nós somos transformados pela mudança da nossa mente. Se mudarmos a maneira de pensar, nossa vida é mudada. Então aqui, para que Deus fizesse isso na vida de Jacó, tinha que transformar a mente dele, né? É a metanoia, texto de Romanos capítulo 12, texto mais conhecido da Bíblia por nós. Em segundo lugar, Deus usa para nos transformar, é o contemplá-lo. Quanto mais tempo gastamos contemplando, seja por meio da oração, seja por meio do louvor e da adoração, mais somos transformados para refletir o seu caráter. Eu vou inverter isso aqui. Deus faz uma analogia do ouro. E diz que nós somos o ouro. E para purificar o ouro faz o quê? Você bota numa conchinha com uma tenaz, um alicate grande, você bota no fogo, não é isso? E quando esse ouro derrete, toda a impureza vem para cima. Então o ourive traz e olha e tira a impureza. Mas para que solte todas as impurezas, ele tem que ser submetido a temperaturas mais altas, para que isso aumente o seu quilate, o seu valor. Mas quando o ourive olha para esse ouro e vê na concha o ouro derretido, e ele pode contemplar a sua imagem no ouro, que somos nós, o processo está aprovado. Então, quando Deus olhar para você e conseguir ver o reflexo dele em você, quando Deus conseguir contemplar ele em você, o processo está concluído. Aqui diz que nós contemplamos ele. Eu inverti o processo aqui dizendo que ele que contempla nós. E todos os dias ele trabalha como um grande ourive para nos refinar, para nos trabalhar, para nos purificar, para nos limpar de tudo aquilo que... Aqui a experiência em El Betel nós falamos. Aqui ele passa por todo aquele perrengue, né? Depois com os 12 filhos, o sequestro de José, né? Então diz que a maturidade, e mostra que esse homem era um homem transformado nas suas emoções, tá quando ele vê José. José é governador do Egito, topíssimo. Ele não se encanta com isso. Ele sabe que tudo aquilo era o poder de Deus na vida de José. Não tinha nada de José. Chega lá naquele reino enorme que o Egito era a maior potência no mundo da época, ele não se encanta com isso, né? Ele não manifesta nenhuma empolgação. Terceiro lugar, Jacó não pediu nada do Egito, não queria nada do Egito, por causa da sua experiência que ele já tem velho. Quando Jacó era velho, Deus o retirou, Raquel, e também a José, filho do seu amor. Isso foi algo feito por Deus para gerar brandura, longevidade de Jacó. O seu coração já não estava mais nas coisas terrenas, mas em Deus. Enquanto eu servir a Deus pelas coisas que Ele pode me dar, a minha vida vai ter sérios problemas. Quando nós entendemos quem Deus é e o servimos por quem Ele é. Então aqui tem as características de José. E quando você analisa essas características do José, elas são muito semelhantes à de Cristo, porque José também, ele é um protótipo de Cristo, assim como Melquisedeque. Nós vimos que duas figuras do protótipo de Cristo, né? Todos esses requisitos aqui são de José. Eu vou colocar no slide para vocês lá. Aqui diz que, no Josué 24:32 nós lemos, e os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Então, quando eles saem do Egito, José faz eles jurar para eles que os ossos deles seriam levados do Egito, não ficariam no Egito. E diz que eles pedem para o faraó os ossos,
e coloca num caixão e vai embora com esses ossos de José para enterrar lá em Siquém. Mas o fruto de Jacó é o que nos faz estar como nação hoje aqui. Ele é o grande patriarca, né? O filho, o pai das 12 tribos de Israel. E nós temos José aqui como esse protótipo de Cristo que estava dentro da descendência de José. E lá na frente Deus vai fazendo com que os governos dos homens não tivessem êxito. Quantos governadores tivemos, né? Alguns bons, alguns maus como nação, mas no final, quando Deus teve governadores muito ruins, naquele período de 400 anos antes de Cristo, Deus fala, não tem jeito de ter um governo humano que preste. Então vou enviar meu filho para que ele manifeste o meu governo sobre a terra. Então, graças a Deus, nós estamos hoje debaixo do governo de Cristo, através do Espírito Santo. Mas a semente veio e foi preservada pela fidelidade desses homens ao longo de suas vidas até os dias de hoje. E Deus conta conosco para manter essa fidelidade até que Ele venha. E assim nós terminamos Gênesis. Beleza? Ok? Deu tempo? Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos nessa tarde pelo teu poder, pela sua palavra, pela revelação do seu propósito em nós. Nós queremos colocar o culto de logo mais à noite, Senhor, a formatura, Senhor, da turma de teologia, Senhor, do período passado. Pai querido, muito obrigado pelo que essa escola tem feito na vida das pessoas. Quantas pessoas foram transformadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Pai, que eles sejam instrumentos teus aqui na terra, pelo conhecimento e pela revelação da sua vontade, através da sua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Boa tarde.